No geral do país, no geral brasileiro, a prática assistencialista ela ainda permanece de maneira muito acentuada. O que se percebe na enorme maioria das participações das pessoas são participações muito esporádicas, da casaco no inverno, da brinquedo no dia da criança, da comida, enfim, são práticas mais assistencialistas. O que se vê é a formação de um bloco de liderança, digamos, um bloco mais sofisticado já, que é composto pela rede GIF. Os associados ao GIF, por exemplo, quase todos, mais de 80%, investem em educação. Educação é quase que o inverso do assistencialismo, no sentido que você está lidando com a causa do problema, você está trabalhando com a inclusão das pessoas na sociedade. Então, sim, ainda tem muito assistencialismo no Brasil, e até tem necessidade de assistência no Brasil, né? Tem pessoas com fome, pessoas com frio, pessoas sem abrigo que precisam de assistência, mas há um caminho já importante trilhado de melhoria das práticas da ação do setor da sociedade civil organizada com as questões públicas. O importante que diferencia o assistencialismo do investimento social, de uma coisa mais estruturada, é a perspectiva de longo prazo. No curto prazo, você resolve o sofrimento imediato. Você tem que dar casaco, você tem que dar comida, porque não dá para deixar a pessoa sofrendo. Mas para mudar realmente a situação, você precisa ter uma perspectiva de longo prazo, e é isso que, por exemplo, a educação lida com uma perspectiva de longo prazo. 15 anos atrás começava o amadurecimento do investimento social. Até então, basicamente, o que se via era o que a gente passou a entender, que filantropia é mais assistencialista, né? Que você lida mais com os sintomas do que com as causas dos problemas. Então, tudo era novo. O curso que o GIF fez na segunda metade da década de 90 de formação era o primeiro curso que tinha no mercado, o primeiro livro que saiu com o terceiro setor no título no Brasil saiu em 94. Então, era um campo em formação. Hoje, 15 anos depois, é um campo extremamente sofisticado, virou um mercado, eu chamo da indústria do terceiro setor, com cursos, publicações, periódicos, eventos, congressos, consultorias especializadas, até advogados especializados, as agências de publicidade montando setores focados no investimento social. Então, o que aconteceu foi a geração de uma economia nessa área e a geração de bastante sofisticação, bastante profundidade, tem beginners, tem intermediates, tem advanced e um sistema muito mais complexo e mais elaborado para lidar com esses desafios sociais. Houve evidentemente uma queda de 2008 para 2009, houve uma queda na faixa de 5, 6% do investimento por causa da crise. No primeiro semestre de 2009, aqui no Brasil, ninguém sabia se o Brasil entraria na crise ou não entraria. Então, houve uma certa retração. No segundo semestre do ano passado, quando já se viu, de 2009, quando já se viu que a crise não seria tão severa no país, o dinheiro voltou e neste ano de 2010 já há uma segurança econômica no país muito maior, então está havendo mais investimento. O importante entender é que investimento social, filantropia, acompanha a riqueza. Você tem mais investimento social onde você tem mais geração de riqueza. O Brasil está no momento de enriquecimento inédito de toda a população e, portanto, há uma tendência nesses próximos anos, enquanto continuar a ascensão econômica brasileira, e espero que continue bastante tempo, há uma tendência muito importante de crescimento da filantropia em geral no Brasil. A gente vai ter mais bilionários, vai ter mais fundações de bilionários. A educação, há um consenso na sociedade brasileira, no imaginário social brasileiro, de que a educação é o caminho para duas questões. O desenvolvimento econômico, isso é muito importante para os empresários, por exemplo. O país bateu no teto da sua capacidade de continuar desenvolvendo no ritmo que está desenvolvendo por deficiências na formação da sua população. E é preciso uma educação pública de qualidade para formar a população. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que o Brasil é um país injusto, um país que distribui mal as oportunidades. E há um consenso também de que a educação pode distribuir melhor as oportunidades na sociedade, portanto, distribuir melhor a justiça social. Então, a educação é realmente a ferramenta importante para o investimento social e para toda a sociedade brasileira.
A gente ainda está numa passagem cultural e numa mudança cultural das empresas muito importantes. Eu diria que são poucas as empresas hoje que fazem a responsabilidade social, o investimento social, toda a questão da sustentabilidade de maneira completamente profunda. Muitas vezes a gestão do negócio ainda está muito separado da ação social, ela ainda não está alinhada à própria prática do negócio. Digamos, você tem dentro da empresa remuneração variável para a pessoa que vender mais, mas não tem remuneração variável para a pessoa que conseguir economizar mais, digamos, ou conseguir inventar novas metodologias que gerem menos desperdício. Então, há ainda um caminho importante para andar, mas o importante é que praticamente muito mais da metade das empresas, as pesquisas mostram, hoje percebem o investimento social, a responsabilidade social, a questão da sustentabilidade como uma questão de reputação, o que é de fato de reputação da marca da empresa. E isso faz com que haja uma movimentação e com essa movimentação se aprende, cada vez se melhora mais as práticas de responsabilidade social. A comunicação consciente, na verdade, eu gosto muito de um termo que a gente desenvolveu no movimento, especialmente de direitos da criança e do adolescente, que a gente chama de informação de qualidade. O que é informação de qualidade? É a informação que permite o cidadão a formar sua opinião com qualidade sobre aquele fato. É uma informação, inclusive, que mostra as diversas perspectivas que tem sobre um problema social. A sociedade não é formada de uma única visão, a sociedade é formada de diversas visões. E é isso que é a política, é isso que é a riqueza da sociedade humana. A boa informação, a comunicação consciente, é uma comunicação que não reduz a realidade, não fica só no positivo, como frequentemente se faz nessa área de responsabilidade social, que usa-se demais o discurso do positivo, do bonito, e não se mostra a real complexidade dos eventos, dos fatos com os quais se está lidando. Então, comunicação consciente é informação de qualidade. Eu, como comunicador e educador, eu uso bastante o conceito de ecossistema comunicativo. Eu não acredito mais no modelo de que a comunicação tem o emissor e o receptor e você planeja a comunicação a partir do emissor e dos diversos públicos receptores. A comunicação hoje, todo mundo comunica, tá? Aí estão aí as redes sociais, todo mundo se tornou comunicador. Então, a boa comunicação hoje é a gestão desses processos de comunicação e você colocar as pessoas em diálogo usando diferentes plataformas para esse diálogo. Então, a comunicação para o GIF vai muito além do seu portal, dos seus boletins, do contato com a mídia. Comunicação para o GIF é gerar processos de relacionamento entre as pessoas, de comunicação, de troca de informação, de experiências entre as pessoas, que realmente gere aí transformação na maneira como as pessoas se entendem na sociedade e, portanto, na maneira como a sociedade acontece. De diversas maneiras, eu diria, talvez uma das principais é o nosso portal, que é um dos principais portais de referência da sociedade civil organizada brasileira. Estamos aí com mais de 50 mil usuários únicos por mês com o portal, mas o congresso, os eventos, as maneiras como a gente coloca as pessoas juntas dentro dos eventos que a gente promove, a comunicação é realmente, eu diria, um meio transversal em todas as práticas que a gente realiza para que a nossa mensagem de investimento social, já que você vai colocar dinheiro para questões públicas, coloque com qualidade, seja sempre transmitida. A gente tem desde medidas, minhas pesquisas que a gente faz de opinião e coisa assim, mas o que a gente percebe é uma transformação muito importante da sociedade brasileira. Como eu estava colocando, 10, 15 anos atrás a situação era muito mais incipiente. Hoje a gente, no setor de investimento social, tem um dos setores mais sofisticados do mundo. As experiências brasileiras, especialmente no campo empresarial, no campo da comunicação, inclusive, são experiências que a gente pode se
comparar a países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, muito tranquilamente, às vezes até modelo para os Estados Unidos e para a Europa. Então, o Brasil avançou muito e tem um setor sofisticado hoje de investimento social e uma sociedade civil sofisticada também.